Milhões das criaturas mais dóceis da savana se unem para formar uma onda imparável. Será que o instinto de sobrevivência pode inverter os papéis, transformando os caçados no terror de toda a região selvagem? A cruel migração. O instinto de sobrevivência transforma os fracos em uma onda de destruição. À medida que as últimas chuvas recuam, deixando para trás um sol escaldante e pastagens ressequidas, um chamado invisível da natureza começa a ressoar nos corações de milhões de criaturas. A savana do Serengeti não é mais um refúgio pacífico, mas um ponto de partida para uma jornada de mais de 1000 quilômetros, repleta de sangue e lágrimas. Esta é a maior migração do planeta, onde a linha entre a vida e a morte é tão tênue quanto um sopro, e a crueldade da natureza eliminará os mais fracos. Nesta árdua jornada, os egnus não são mais indivíduos solitários. Eles se transformam em uma colossal onda de destruição, usando a força dos números para reescrever as leis dos fortes e dos fracos. Mais de 5 milhão de gnus, juntamente com centenas de milhares de zebras e impalas, formavam um rio interminável de vida, fluindo pelo mapa da sobrevivência. Eles não estavam apenas fugindo da fome, estavam correndo contra o tempo, atravessando rios infestados de crocodilos e campos à espreita de leões. Sua força não residia em suas presas e garras, mas em sua inteligência coletiva e na extrema imprudência daqueles que não tinham outras opções. Quando essa onda chegasse, a poeira obscureceria o sol, e o trote dos cascos se tornaria a sinfonia mais aterradora que qualquer predador poderia temer. Diante deles, estendia-se o rio Mara, a barreira final e mais traiçoeira. As águas vermelhas e turvas não eram apenas ferozes por sua força, mas também o esconderijo de enormes crocodilos do Nilo, troncos vivos que aguardavam por esse banquete há um ano inteiro. O silêncio arrepiante da superfície da água contrastava fortemente com o pânico fervilhante na margem.
Bastava um único antílope líder, impaciente, avançar para desencadear uma onda gigantesca, imparável. E esse momento chegou. Um rugido estrondoso de instinto desenfreado, milhares e milhares de corpos despencando penhascos íngremes. A poeira subiu, obscurecendo o sol. O som dos cascos batendo contra as rochas, ecoando como tambores de guerra. Naquele instante, os antílopes deixaram de ser fracos. Transformaram-se em uma massa colossal de pressão, um dragão de carne e osso esmagando tudo abaixo. Os crocodilos atacaram, devorando as vítimas infelizes, mas a força bruta dos números era avassaladora. Os antílopes avançaram sobre os predadores, pisoteando uns aos outros. Sob a superfície do rio, uma cena horrível se desenrolava. Filhotes foram arrastados pela correnteza. Adultos sofreram fraturas nas patas presos nas rochas, mas a onda que vinha atrás não parava. Eles não tinham escolha. Parar significava morte. Voltar atrás significava morte. O instinto de sobrevivência transformou o medo em uma força frenética, transformando criaturas dóceis em uma onda destrutiva que varreu todos os obstáculos. O rio Mara não era mais um corpo d'água, era uma gigantesca piscina de sangue, onde cada passo para outra margem era pago com a vida de milhares perdidos no fundo. Quando a onda caótica se dissipou, o rio Mara retornou à sua quietude mortal. A água agora carregava o hálito da morte, mas na outra margem, um novo mundo se abrira. Os sobreviventes estavam ali, tremendo e exaustos, mas em seus olhos brilhava a luz daqueles que acabavam de retornar da beira da morte. Eles haviam passado pelo portão estreito do destino para pisar na terra prometida de grama verdejante. No entanto, a estepe
Não tem lugar para sentimentalismos. Essa migração é a máquina de purificação mais brutal e implacável da natureza. Os antílopes velhos e fracos, os jovens incapazes de se manterem vivos, são deixados para trás, seus corpos tornando-se fonte de sustento para milhares de outras criaturas, desde os crocodilos saciados na água até os abutres e hienas que aguardam na margem. Essa é a dura justiça do Serengeti. A morte de um é o começo da vida de outro, e nenhuma gota de sangue é derramada em vão. A jornada ainda não terminou. Adiante, leões espreitam na grama alta, leopardos aguardam um momento de descuido. Mas, após cruzar o Rio da Morte, parece que uma determinação inabalável se formou nas veias dos sobreviventes. Eles não fogem mais em vão. Eles prosseguiram com determinação inabalável, uma onda de vida ainda pulsando, lembrando ao mundo que o instinto de sobrevivência, quando levado ao limite, cria milagres muito além do reino físico. Após a tempestade no rio Mara, a exuberante savana verde acolheu os sobreviventes com uma quietude sedutora. O poderoso instinto de sobrevivência forçou os animais a deixarem de lado a dor e retornarem rapidamente ao seu ritmo normal. Dinos começaram a mergulhar a cabeça na água fresca. Zebras pastavam avidamente as primeiras folhas tenras de grama e, em algum lugar, os afortunados sobreviventes lutavam para se manter de pé sobre as pernas trêmulas. Este era um precioso momento de descanso, um tempo para se recuperarem, reproduzirem e reconstruírem sua linhagem em meio à árdua jornada da migração. No entanto, essa paz era apenas uma cortina de veludo que escondia novos perigos. Nos densos matagais e nas altas gramíneas, os fantasmas da savana, leões e leopardos, começaram a se posicionar. Eles não precisavam de pressa, pois a recente travessia do rio os ajudara a identificar os indivíduos mais exaustos e vulneráveis. Em meio ao farfalhar da grama e à luz dourada do sol, uma silenciosa batalha de inteligência se desenrolava.
Enquanto os animais aproveitavam cada momento para comer e descansar, suas orelhas nunca paravam de se mover. Seus narizes nunca paravam de farejar o cheiro de garras no vento. A migração nunca terminou de verdade. Apenas se transformou de uma batalha contra a água em um jogo de esconde-esconde com predadores ocultos. Nesta terra prometida, cada folha de grama doce estava imersa em vigilância, pois o predador aguardava apenas um momento de descuido para transformar o banquete de renascimento em um novo massacre. De repente, um rugido rasgou a quietude da aurora. Uma enorme leoa saltou dos arbustos, seu nariz apontado diretamente para um gnu velho e de movimentos lentos. Toda a manada de gnus se dispersou instantaneamente. Milhões de corpos lutando para escapar, transformando a savana em um terremoto de poeira. O trote dos cascos, os gritos de terror, misturavam-se aos rugidos poderosos e predatórios dos leões. Esta era uma batalha impiedosa pela sobrevivência. Os leões usavam sua velocidade e força absolutas, atacando os gnus mais fracos e isolados. Ataques mortais. Seus dentes afiados como adagas, ceifando rapidamente as criaturas infelizes. O sangue manchava a grama verde. Filhotes perdidos eram pisoteados. Os velhos e fracos desabavam de exaustão. A onda destrutiva da massa agora se tornara um caos, onde cada indivíduo tinha que lutar pela sobrevivência nas garras da morte. Quando a poeira baixou, alguns leões já haviam feito sua farta refeição. Mas a maioria dos antílopes continuou a correr. Haviam perdido alguns membros, mas o instinto de sobrevivência era mais forte que o medo. Eles avançaram sem olhar para trás, deixando um rastro de devastação, porém uma parte inevitável do ciclo da vida. E da morte. Para eles, aquilo não era o fim, mas apenas mais um desafio em sua jornada rumo à Terra Prometida.
Enquanto a manada de guinos se dispersava em pânico, as manadas de zebras escolheram uma abordagem diferente. Em vez de confiar na superioridade numérica para dominar, as zebras são as guerreiras mais organizadas em sua jornada migratória. Com visão aguçada e sensibilidade absoluta ao perigo, elas formam uma sólida barreira defensiva, onde cada membro está disposto a arriscar a vida para proteger sua espécie. Uma leoa solitária, após falhar em alcançar a veloz manada de guinos, mudou seu alvo para uma zebra jovem que se perdia na periferia da manada. Ela começou a correr. Mas não sabia que havia feito a escolha errada. Assim que a leoa saltou no ar, com as garras prontas para cravar no pescoço da presa, outra figura poderosa rasgou a poeira. Era o pai da zebra. Sem fugir, esse majestoso gigante com suas listras pretas e brancas desferiu um chute estrondoso direto no peito da predadora. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela savana tranquila. O leão foi arremessado para trás, dolorido e atordoado pela feroz resistência de sua antiga presa. Zebras não apenas correm, elas lutam. Elas usam chutes com a força de milhares de newtons para quebrar mandíbulas ou esmagar as costelas de qualquer um que ouse ameaçar a segurança de sua família. Naquele momento, a linha entre predador e presa se torna tênue. O instinto de sobrevivência as ensina não apenas a fugir, mas também a se tornarem as guerreiras mais formidáveis quando encurraladas. Uma vez superada a ameaça, a manada de zebras se reagrupa rapidamente, esfregando-se umas nas outras em silencioso conforto antes de continuar sua majestosa marcha. A jornada ainda guarda seus próprios perigos, mas para as zebras, sobreviver não se resume a atravessar um rio ou escapar de garras, mas a manter o vínculo entre os indivíduos dentro da manada. Elas seguiram em frente, orgulhosas e inflexíveis, provando que nesta estepe implacável, inteligência e coragem às vezes são mais fortes do que até mesmo as garras mais afiadas.
A jornada de 1000 milhas não se resume apenas à morte, mas também ao berço das mais maravilhosas criações da natureza. Quando a manada pisou na terra prometida do sul do Serengeti, uma verdadeira explosão de vida teve início. Em poucas semanas, centenas de milhares de filhotes de antílope e zebra nasceram simultaneamente, transformando a estepe em um gigantesco berçário entre o céu e a terra. Este foi o momento mais difícil e, ao mesmo tempo, mais grandioso do instinto de sobrevivência. Os filhotes não tinham tempo para fraqueza. Precisavam se manter firmes sobre suas pernas trêmulas minutos após o nascimento. Em uma terra onde predadores espreitam em cada sombra, aprender a correr antes de aprender a mamar é a lição fundamental para a sobrevivência. Um novo ciclo começa. Essas pequenas criaturas mamam o doce leite de suas mães para obter força e imediatamente precisam aprender a se misturar à enorme onda da manada. Essa reprodução em massa é uma tática de sobrevivência incrivelmente inteligente da natureza. Ao produzir um número enorme de filhotes de uma só vez, a manada supera os predadores. Por mais ferozes que sejam os leões ou leopardos, eles não conseguem consumir essa abundante fonte de alimento, garantindo que a grande maioria da próxima geração sobreviva para continuar a migração de seus ancestrais. Observando as brincadeiras dos filhotes na grama verde, compreende-se que essa árdua migração nunca foi uma fuga sem esperança. É uma epopeia de esperança eterna. Aqueles que pereceram no rio Mara ou caíram sob as garras dos leões, cumpriram sua missão de purificação, abrindo caminho para uma nova geração mais forte e resiliente. O instinto de sobrevivência transformou os fracos em uma onda destrutiva e agora transforma a dor em renascimento. A estepe se transformará para sempre. O rio da vida fluirá para sempre, pois enquanto o sol nascer sobre o Serengeti, milhões de passos continuarão a bater na terra, escrevendo a história imortal do poder da vida. Como você se sente em relação a esse ciclo da natureza, tão duro quanto glorioso? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para nos acompanhar em nossas próximas jornadas épicas pela natureza selvagem.
Sob o sol escaldante, sombras deslizam pela grama seca como a morte buscando seu caminho. Mas na terra dos mortos, ainda há aqueles que fazem as cobras fugirem. Quem realmente controla esta guerra? África. A guerra dos guerreiros contra as cobras. Sob o forte sol africano, a savana se estende como um oceano seco e amarelo. Cada folha de grama que se move carrega o sopro do vento e o cheiro de poeira quente. Entre as rochas rachadas, cobras venenosas se escondem na escuridão, onde a morte está apenas um sopro da vida. Ao longe, a terra se abre em veios secos, onde areia e sangue se misturam com os vestígios da caçada da noite anterior. Esta é uma terra que não pertence a ninguém. Aqui, os venenosos governam pelo medo, e outros sobrevivem pelo instinto de superá-lo. Em nenhum outro lugar da Terra a vida é forçada a ser tão dura. Entre a grama seca e as rochas quentes, as sombras se movem silenciosamente, sem som, sem deixar rastros. Este é o mundo das cobras venenosas, assassinas silenciosas. Elas são fruto de uma adaptação perfeita. Sem pernas, sem garras, sem músculos enormes, mas dominam com velocidade e precisão absolutas. Em um único ataque, a cabeça da cobra pode se mover mais rápido que as garras de um leopardo, e apenas uma dose de veneno menor que um grão de areia é suficiente para derrubar um antílope ou até mesmo um leão. Em milhões de anos de evolução, o veneno tem sido a arma suprema, uma ferramenta para controlar o equilíbrio da natureza. Mas, nesse ciclo cruel de sobrevivência, ainda existem criaturas corajosas o suficiente para impedir a morte. Da grama baixa, o vento soprava o solo que cobria uma pequena caverna. Uma figura redonda e lenta surgiu. Um porco-espinho. Seu corpo era coberto por milhares de espinhos duros como lanças, uma armadura viva que girava a cada respiração. Quando ameaçados, os porcos-espinhos erguiam todos os seus espinhos, formando uma muralha de defesa perfeita. Se atacado, um leve puxão dos músculos das costas pode fazer com que os espinhos penetrem profundamente na carne do inimigo, quebrando-se e ficando presos sob a pele como pequenas lanças. Não é rápido, não é agressivo, não luta ativamente, mas nunca tem medo.
O instinto do porco-espinho não é fugir, mas sim permanecer firme e esperar. Ao meio-dia, o chão tremeu com o calor até rachar. Uma cobra caçadora deslizou para frente, com o pescoço erguido, a cabeça balançando levemente em alerta. Ela havia escolhido seu alvo, uma pequena criatura procurando raízes de árvores no campo iluminado pelo sol. Caindo em silêncio. Mas antes que o corpo da presa pudesse se tornar uma refeição, algo se aproximava, não rápido, não apressado, lentamente. Apenas 2 olhos se encontraram no calor sufocante. Uma estocada reta. A batalha terminou sem um vencedor. A cobra foi forçada a fugir. E nesta terra áspera, foi o suficiente para fazer a morte recuar. A sombra do ouriço desapareceu gradualmente na grama, deixando apenas seus rastros se contorcendo, sumindo na areia como uma pequena ruga na longa história da natureza. Mais longe, em um tronco seco de árvore, uma águia cobreira observava a grama abaixo. Seus olhos amarelos eram aguçados pela luz do sol, perscrutando o menor movimento na grama seca. Com um mergulho preciso, ela poderia matar uma mamba antes que ela pudesse se virar. No céu, o poder do veneno era neutralizado pela velocidade e pela visão. A águia cobreira marrom era mais do que uma caçadora. Era um símbolo de opostos absolutos. Onde a morte era subjugada pela luz e o poder jazia em perfeito silêncio. Quando a águia cobreira partiu, no chão, as menores se preparavam para uma luta própria. De velhos buracos no chão, pequenas cabeças emergiram. Um par de olhos brilhava, alerta. Logo, todo o bando de mangustos emergiu da terra seca. Seus corpos pequenos e ágeis brilhavam com a cor da terra queimada pelo sol.
Eles vivem em bandos, cada indivíduo com uma função específica. Um guarda, caçador e zelador. Toda a comunidade opera como um único organismo, onde a coordenação é a arma mais poderosa. Entre eles, o vínculo não é de sangue, mas de confiança absoluta, o que os ajuda a sobreviver no mundo dos solitários. À distância, uma sombra escura desliza silenciosamente para fora de uma cavidade na rocha. Uma cobra desliza para a frente. O mangusto ainda não percebeu o perigo. Quando o pescoço da cobra se abre para o alto, sua sombra se estende pelo chão. Dois inimigos eternos se encontram. Um lado é inteligência, o outro é veneno. Sem rugido, sem chiado. De repente, a cobra ataca. Na maioria das vezes, as cobras só vencem quando seus oponentes são jovens ou desprevenidos. Mas hoje, o mangusto testa a paciência, uma arma contra a qual até o veneno deve ter cuidado. Na natureza, a vitória não é do mais forte, mas do mais alerta. À medida que o sol brilha, a terra arenosa se move com a brisa quente. Em uma árvore alta, uma cobra desliza pelo tronco. Sua pele amarela se mistura perfeitamente com a folhagem encharcada de orvalho. Em um galho, um bando de tecelãs sociais corre de volta para seu ninho, seus grandes ninhos de palha amarela como lâmpadas na árvore. Cada pequeno pássaro, com o bico segurando uma folha de grama, desliza de volta para seu ninho com as asas batendo rapidamente na correria do dia. A cobra espera. Seu corpo se estende ao longo do galho, os olhos entreabertos, a língua agitando o ar. Atrás dos arbustos, a mamba negra planava como fumaça. Não precisava de camuflagem, pois a velocidade era sua forma de se esconder.
Um estalo, mais rápido que um piscar de olhos, e a terra pareceu prender a respiração. Mas até ela sabia como se curvar diante da águia do céu. Nesta terra, ninguém era imortal. Quando o vento mudou de direção, o calor da estepe desapareceu, dando lugar à umidade de outro mundo. A floresta tropical gradualmente apareceu, densa e úmida como se respirasse. A luz filtrava-se através da folhagem em tênues raios, caindo no chão coberto de podridão e umidade. Aqui, a morte não rastejava na areia, mas entre as raízes das árvores e o musgo. No meio daquela floresta, a cobra real, a cobra mais venenosa, movia-se silenciosamente. Seu corpo pode ultrapassar 4 metros, deslizando pelo chão como um riacho negro. Seus olhos não piscam, seu pescoço é largo e seu andar é destemido. Ao contrário das cobras comuns, a cobra real não caça ratos, e ela caça outras cobras, mesmo as venenosas. Com uma mordida precisa no pescoço, ela acaba com sua presa silenciosamente e a engole inteira. Neste mundo úmido, onde todas as espécies se escondem para sobreviver, a cobra real caminha como um rei. Ela não ataca imprudentemente, não cospe veneno para assustar. Ela apenas observa, espera e escolhe o momento perfeito. Porque uma mordida errada, na selva, pode custar-lhe a vida. Mas até o rei tem seus desafiantes. Quando chega a época de acasalamento, a floresta de repente fica estranhamente silenciosa. Eles deslizaram lentamente um em torno do outro, cada giro em um ritmo tenso. Então, de repente, eles se lançaram um contra o outro. Corpos se enrolaram, entrelaçaram, empurraram, pressionaram. Cada estocada, um desafio.
A luta era um ritual de poder, onde aquele que mantivesse a cabeça erguida teria permissão para continuar sua linhagem. O vencedor mantinha a cabeça erguida. No mundo do veneno, a dominância não vem da crueldade, mas do controle do instinto, do silêncio daquele que espera. Quando as primeiras chuvas da estação caem, a cobra real se refugia nas sombras, onde pequenos riachos deslizam ao redor das raízes das árvores. Morte e vida se equilibram novamente. Em um mundo onde todas as criaturas precisam se equilibrar, a cobra não é apenas um símbolo de medo, mas a última guardiã da ordem na natureza. Quando as primeiras chuvas da estação caem, a floresta é lavada. Cada gota toca as folhas, lavando a poeira e os vestígios da luta. Em outras partes da África, dezenas de espécies diferentes de cobras ocupam seus próprios papéis na cadeia da vida. Cada uma é uma interpretação diferente da evolução, da velocidade e força ao silêncio perfeito. Nem todos os assassinos precisam de veneno como a cobra real para matar suas presas. Nos pântanos ao redor do lago, a piton africana, a maior cobra do continente, move-se como uma massa de músculos entre os juncos. Sua pele é grossa e escura, com padrões de pedra antiga, seus olhos dourados são frios e calmos. Ela não tem veneno, nem velocidade, suas armas são a paciência e a força bruta. Com apenas 3 apertos, ela pode esmagar as costelas de um antílope jovem. Quando seu último suspiro se esvai, a piton abre a boca e engole sua presa inteira. E por semanas depois, ela simplesmente fica parada, esperando para digerir sua única refeição do mês. A piton das rochas reina com pura força e silêncio. Nas pradarias sul-africanas, na grama seca e rala, o texugo do mel caminha com o andar atarracado, pelo espesso e cinzento, olhos brilhantes e garras pequenas como facas. É pequeno, mas sua confiança faz até a mamba negra recuar. O texugo do mel tem pele de até 6 milímetros de espessura, uma armadura elástica e uma imunidade natural a toxinas, o que o ajuda a sobreviver à picada fatal de uma cobra venenosa. Quando atacado, ele se lança e se esquiva no mesmo movimento. Se injetado com veneno, ele simplesmente desmaia por algumas horas, depois acorda e continua a se alimentar de quem tentou matá-lo.
Sem medo da dor. Sem medo da morte. O texugo do mel é o desafio máximo da natureza, onde o instinto supera o veneno e a tenacidade se torna uma forma de poder. Dois símbolos opostos coexistem nesta terra. Ninguém sabe quando o próximo encontro acontecerá, mas quando acontecer, o mundo testemunhará uma história diferente. E esse será o próximo capítulo no ciclo de sobrevivência selvagem. O que você acha interessante sobre aqueles que enfrentam cobras? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro do próximo encontro.